Beleza. E fez completo para vocês também. Tá? Então, já falamos dos tipos de raiz, tipos básicos, pivotante, fascicular. Função primária, absorção de água. Funções secundárias, armazenamento, sustentação, fixação, entre outros. Tá? Então aqui, ó, deixa eu passar para esse aqui. Então aqui eu tenho um desenho um pouquinho melhor do que o meu, que vai mostrar para vocês a diferença entre uma planta com raiz pivotante. Percebam que eu tenho um eixo central mais desenvolvido, maior, mais robusto, do qual partem várias raízes laterais. E ela é dominante sobre as outras raízes. Diferente desse meu outro exemplo aqui, em que é uma cabeleira e eu não consigo distinguir uma raiz com domínio sobre as outras. Viram? Conseguiram olhar agora? Um pouquinho melhor? Meu desenho é extremamente simples. Aqui está um pouquinho melhor. Ó, então, tenho aqui algumas estruturas para a gente fazer equivalência lá com o meu desenho. Coifa, zona de crescimento, zona pilífera. E aqui as raízes laterais. Tá? Na coifa, percebam, aqui eu tenho uma gotícula. Isso aqui é o líquido mucilaginoso que a coifa secreta, libera para o meio externo para facilitar a inserção no solo. E aqui, ó, eu tenho uma outra imagem em que os pesquisadores fizeram uma marcação com isótopo radioativo. E aí, quando bate uma imagem com sensor, consegue destacar onde estão as células. E vejam que tem um monte de célula que não está na raiz. Essas células foram perdidas por abrasão. Já estão no meio do solo, no meio do substrato. Então, para ver que é uma grande quantidade de células que estão sendo perdidas. Que aqui eu estou vendo o interior da raiz. O que será que são essas duas linhas que vêm aqui, ó, no interior da raiz e que chegam até o ápice radicular? Já são os feixes vasculares. Qual é o tecido que chega até lá na pontinha? Floema. O floema está chegando lá com os fotossimilados, levando comida para as células em multiplicação. Esse desenho aqui é equivalente ao meu, não tem nenhuma novidade. Esse aqui também é uma outra imagem, uma outra representação, não tão clara, mas tem algumas informações importantes aqui para nós. Primeiro, enxerguem, observem os tricomas, que os tricomas não estão conectados com o interior da raiz. Os tricomas são células da epiderme, bem superficiais. Por isso que eles são tão sensíveis e frágeis. O que mais que eu consigo observar nessa imagem? Notem que aqui eu tenho uma densidade maior de células, maior quantidade, vocês devem perceber, ó, que eu tenho uma mais escuro, né? Porque eu tenho uma densidade maior de células, eu tenho um maior número de células em um mesmo espaço. Por quê? É aqui onde eu tenho o meristema e as células estão multiplicando. Então elas não têm grande tamanho, elas são tudo células pequenininhas. Começou a crescer, divide de novo. Começou a crescer, divide de novo. Então um monte de células pequenininhas no mesmo local se dividindo. Conforme eu tenho células um pouquinho mais velhas, na parte da raiz que já está consolidada, essas células começam a alongar. Por isso que eu tenho uma zona de alongamento. E aí eu já tenho uma densidade menor de células. Eu tenho menor número de células porque elas são maiores. Elas têm mais volume no seu interior. Conseguiram imaginar isso? Por fim, mais uma coisa importante que a gente percebe, que no centro da raiz eu tenho um cilindro.
diferente das outras células. Esse é o cilindro vascular, onde estão os feixes vasculares, os tecidos vasculares. Ó, mais um desenho bem diferente ainda, esse desenho do Raven, do livro aquele que está lá no portal para vocês, do livro que tem na biblioteca, da Compal, não vi ninguém com o livro ainda, mas tem lá para todo mundo. E aqui eu tenho bem certinho todas tudo aquilo que eu botei no quadro, tem todas aqui as zonas e as áreas de cada coisa. Mas o que vocês estão conseguindo enxergar daí, que é mais fácil de distinguir na imagem, são as cores azuis e vermelhas, que são os feixes vasculares, que eu coloquei na mesma cor do meu desenho. Em vermelho é o quê? E em azul é o quê? Estão vendo que o xilema está partindo da zona pilífera. O floema está chegando por dentro e ele vem até a zona de divisão. Ele chega mais próximo do ápice da raiz. O floema, trazendo comida. Ok? Ó, aqui eu tenho uma plântula, que é aquela sementinha que recém germinou, e ela chega a ser aveludada, de tanto tricoma que tem nesta primeira raiz. Do lado de cá, eu tenho uma microscopia dessa raiz de uma plântula, e eu consigo perceber a quantidade de tricomas. Viram que o meu desenho não estava exagerado? Olha o comprimento dos tricomas, eles são muito longos, lembrando que eles estão ancorados apenas na superfície da raiz. Tá? E o que mais que eu consigo ver nessa microscopia? Bem escuro, o cilindro vascular no centro da raiz. Aqui que eu tenho o xilema e floema. Isso aqui é um corpo histológico de uma raiz que a gente vai voltar a conversar quando eu passar para vocês relações hídricas de fisiologia, tá? Porque vai ter uma distinção aqui, uma distinção dos tecidos que recobrem o cilindro vascular. Então eu teria que, aqui ó, nesse branco azuladinho, é epiderme, que é uma camada de células apenas, células de revestimento, com os tricomas, partindo desta camada. O verde são células de preenchimento. Qual era o principal tecido de preenchimento? Vocês lembram? Na semana passada? O principal tecido de preenchimento? Parênquima. Parênquima. Em verdinho eu tenho parênquima. Aqui, ó, em azul é floema, em vermelho é xilema. Mas este cilindro vascular, ele está separado do parênquima por uma camada, que aqui tem um tom diferente, faz um vermelho mais bordosinho, que é o que a gente chama de estria de Caspari. E não vou dar spoiler agora, porque não precisa complicar a mente de vocês. Mas essa imagem aqui eu vou desenhar de novo no quadro depois da primeira prova de vocês. Porque daí eu vou explicar como que a água é absorvida e chega no interior do xilema. Tá? Então eu volto a falar sobre isso daqui mais adiante. Tá? Crescimento secundário, eu já falei na semana passada para vocês, então por enquanto eu vou dar um pulo aqui. Eu vou falar depois quando eu falar de madeira e caule. Tá? Agora aqui, ó. O que eu tenho de diferente nesse corte de raiz? Estão vendo essa estrutura aqui, ó?
que está rompendo a raiz transversalmente, isso é uma raiz lateral que está nascendo. Por que a raiz lateral tem origem endógena no interior da raiz principal? Porque ela vai ter o seu próprio cilindro vascular com xilema e floema, certo? E esse xilema e floema da raiz lateral tem que estar conectado com o xilema e com o floema da raiz principal. Então, por isso que ele tem que surgir lá no interior da raiz principal. E aí ele próprio tem a coifa dele, e ó que maluco, que a coifa serve tanto para romper o solo, quanto para romper células da própria planta. Então a coifa você cria dentro da raiz, a coifa da raiz lateral, e rompe para fora, rasgando os tecidos da planta. Meio maluco, né? Parece um Wolverine com umas garras do corpo. Aí, lá no cilindro central, eu tenho células meristemáticas em grande multiplicação. Estão vendo que está denso, está escuro? Grande quantidade de células em divisão. Começa a se formar uma raiz lateral. Nessa imagem aqui são duas raízes laterais se formando. Elas próprias começam a desenvolver as suas coifas. E com a coifa ela rompe para fora. Aqui está começando a romper. Essa já rompeu, já nasceu. E olhem só, aqui tem o cilindro vascular dela, o xilema e floema, conectando com o xilema e floema da raiz principal. Viu? Então, bem importante saber o que é tricoma e o que é raiz lateral. Porque, de repente, passa desapercebida essa explicação aqui, e cai a questão da prova, tentando distinguir um de outro, e o cara bota lá, não, o tricoma cresce e vira uma raiz lateral. É isso que acontece? Nada que ver. Nada que ver. Professor, Oi. se a raiz chamada de secundária, certo? Qual é a secundária? Se a secundária tem as mesmas zonas que a principal, se quando for fazer esse transplante, pegar na zona perífera da secundária, dá o mesmo efeito ou não tem tanta... Sim, mas daí é um somatório. Um somatório da capacidade de absorção da planta. Por exemplo, assim, ó, tu vai fazer um transplante e atorou a pivotante. É certeza que teu transplante falhou? Não, porque tu tem outras raízes laterais que também tem tricomas. Então é um somatório total dos tricomas que vai garantir ou não o sucesso do teu transplante. Depois a gente vê na físio balanço hormonal que uma das técnicas também para fazer transplante, principalmente de árvores grandes, é reduzir massa foliar. Porque as folhas estão transpirando, estão perdendo água. Então, se tu reduz a massa foliar, você equilibra o tanto de tricomas que tu perde ao longo do transplante. Tu não vai ter tanta água sendo absorvida, mas tu também não tem tanta água sendo perdida por transpiração. Então, tem esse balanço das duas coisas que a gente vê em citocina e auxina, balanço hormonal. Agora lá, tipos de raiz, tipos básicos a gente já viu, pivotante fasciculado. Vamos ver outras diferentes. Aqui, ó, eu tenho um repolho d'água ou alface d'água. Não é o patinho. Patinho é uma samambaia aquática. É outra pegada. É um repolho d'água ou alface d'água. Estão vendo a quantidade de raiz? Ela precisa de tudo isso de raiz para absorver água? Se ela vive dentro d'água? Não é meio esquisito, meio exagerado a quantidade de raiz para ela? Se ela já está vivendo dentro d'água? Por que essa planta tem essa grande quantidade de raízes aí, se ela é uma planta aquática? Parte da sustentação? Não, porque ela está à deriva, ela está flutuando na água. Ela não se fixa em nada. Essa raiz não fixa em nada. Está dentro da água. Não, não tem nada a ver. Ela absorve mais. Isso aí, se fosse só absorção de água, ela podia ter 2, 3 só aqui e ela já absorvia toda a água. Equilíbrio. Ela está dentro da água. Talvez.
Por que tem essa maçaroca de raiz aí? É uma adaptação dessa raiz para filtrar a água. Então a água tem uma grande quantidade de nutrientes e substâncias, e íons e sais dissolvidos, e a água se movimenta e quando passa por essas raízes, fica retida como se fosse uma rede. E essas plantas aqui absorvem esses nutrientes com grande eficácia e eficiência. E crescem e se multiplicam muito rápido. 2 anos atrás, no verão, deu uma proliferação anômala de repolho d'água dentro do rio Tiribu, perto da antiga usina Verde. Alguém saberia me dizer o que provoca uma proliferação exagerada desse tipo de planta? O básico que eu acabei de falar para vocês? Que tipo de poluição? Orgânica. Poluição orgânica. Então, tem uma proliferação exagerada desse tipo de planta aquática, é sinal que tem muita carga orgânica dentro da água. Esgoto. Dentro da água. E aí, o que acontece? Imagina que tem partículas orgânicas. Gente, fezes não são fertilizantes? Então, uma água cheia de fezes não tem uma grande capacidade de fertilização? Quando passa uma água com carga orgânica aqui, ó, essas raízes puxam tudo e a planta se cresce e se multiplica que nem uma louca. A tal ponto que ela recobre a superfície do curso d'água. Se for um lago, ela pode tapar inteiramente a superfície do lago. Isso aconteceu num rio. Aqui. Então é sinal de poluição da água, muita carga orgânica. Isso tem prós e contras. Por exemplo, uma vantagem que esse tipo de planta é utilizada em algumas técnicas para purificar tratamento de água. Inclusive a água contaminada com metais pesados, como no caso, contaminação por mercúrio, por prata, por chumbo. Porque esses íons eles ficam retidos na raiz filtradora. E aí você faz o quê? Tu recolhe todas aquelas plantas do horizonte do curso d'água e leva para um aterro sanitário. Deixa multiplicando de novo. Assim, multiplica. Tu recolhe de novo, leva para um aterro sanitário. E aí assim você vai retirando a poluição, o poluente ou o metal pesado que tem na água. Então ela pode ser utilizada em técnicas para tratamento de cursos d'água ou arroios, lagos, lagoas, etc. A parte ruim, se ela se multiplica a tal ponto que ela recobre a superfície de um lago, lagoa, curso d'água qualquer, vai ocorrer o que a gente chama de eutrofização do meio. Por quê? Ela vai impedir que a luz adentre a água. Isso traz consequência para a biologia do curso d'água. E ela consome o oxigênio dissolvido na água. Porque a raiz da planta também usa oxigênio. Também respira. Então, se tem oxigênio dissolvido na água, ela retém tudo. Ela puxa tudo também. E aí, o que acontece com uma água sem oxigênio? Pode morrer todos os peixes que tem lá dentro. Então, uma proliferação desse tipo de planta aqui é um sintoma de que tem carga orgânica demais e é um alerta de que tu pode promover uma alteração tão drástica naquele meio aquático que venha para outros peixes morrerem. Então, tem que ficar de olho. Professor, no caso, tipo, as vitórias reais, tem alguma coisa a ver com isso? Mais ou menos, não tanto assim. O que elas têm em comum? Vitória régia é um outro grupo de plantas. Ao contrário dessas, a Vitória régia fica presa no leito do curso d'água. Ela tem uma raiz lá no solo e aí o caulezinho dela vem por dentro d'água e ela abre a folha em cima da água. Ela não tem raízes filtradoras, então ela não faz esse processo. Mas sim, se tu tem uma quantidade muito grande de Vitórias régia em determinado curso d'água, você causa alterações naquele meio pela falta de luz adentrando na coluna vertical.
Respondi a pergunta? Tá, então, tem algumas coisas em comum, mas nem tudo. Ó, raízes tuberosas. Qual que é a função secundária dessas raízes? Armazenamento de fotoassimilados. No caso, qual é a principal fotoassimilado que esse tipo de raiz armazena? Amido. Exatamente. Tem um estranho caminho. Tem uma planta que está nessa imagem que não deveria estar aí, que não é uma raiz tuberosa. Tem 5, né? Qual que é a alternativa incorreta? A batatinha está incorreta. Porque é um tubérculo, é uma estrutura caulinar. A raiz da batatinha é essa fininha aqui, ó. E aí a raiz da batatinha armazena fotoassimilado? Não. O caule dela é uma estrutura caulinar que é fácil. A batata doce sim é uma raiz. A batatinha, a batata inglesa, não é uma raiz. Nós voltaremos a falar disso mais adiante. Tá? Agora, se pegar outras, né? Nabo, rabanete, cenoura, mandioca, é tudo raiz tuberosa. É uma raiz que vai armazenar nutrientes não, fotoassimilados no seu parênquima. Ok, outro tipo de raiz específica, bem específica, que eu não tinha comentado ainda com vocês, são as raízes adventícias. Tá? As raízes adventícias, elas são muito comuns em monocotiledôneas. Então vamos pegar aqui. Muito comuns em monocotiledôneas, está aqui já do ladinho de monocotiledôneas. Ocorrem em alguns grupos de dicotiledôneas também, né? Mas é mais comum em monocotiledôneas. E o que vai distinguir essas raízes das outras? Que, ao contrário de tudo que a gente viu na noite de hoje, a raiz adventícia, ela cresce a partir do caule da planta. A gente tinha visto a raiz pivotante, raízes fasciculadas, raízes laterais, que vêm de outras raízes, mas não tinha visto raízes que se formam a partir do caule. Então, isso a gente chama de raiz adventícia. Aí na nossa imagem, vocês todos devem ter reconhecido um pé de milho. Ok? Sim, né? E neste caso, a raiz adventícia vai ter qual função? Sustentação. Sustentar o corpo da planta no local. Aumentar a sustentação dela. É o que a gente pode chamar também de raízes escoras. Porque elas vão escorar a planta. Escorar o caule da planta. Aumentando a sustentação dela no local. Tá? Todas as raízes Quase todas, mas não são todas. O que todas têm em comum é elas partem do caule. Nesse caso aqui, elas vão auxiliar na sustentação. As trepadeiras têm, então, né? Algumas trepadeiras têm raízes adventícias, nem todas. A era, sim. Porque a era, Ficus pumila, nome da era, nome científico, ela é uma planta do gênero Ficus, que é um gênero em que todos os representantes, todas as espécies têm raízes pivotantes. E é diferente dessas aqui porque os ficus são dicotiledôneas. Mas sim, na próxima. Tá? Tem mais. Ó, aqui eu tenho raízes adventícias. Estão vendo que elas começam no caule da planta? Ó. Em árvores de manguezal. O que é o mangue? O mangue é um ecossistema muito específico, porque ele ocorre no litoral. Ele tem uma água salobra, ele tem tanto água doce chegando, quanto água salgada, dependendo a maré. Então ele tem, sofre efeito da maré do mar.
Conforme a água da maré sobe, eu tenho água salobra entrando, a maré desce, eu tenho água doce lavando. E aí imaginem que todo dia eu tenho água subindo, água descendo, o que acontece com o solo e o substrato? Está sempre em movimento. Como é que uma planta consegue se fixar em um substrato que está constantemente em movimento? Tá aqui a resposta. Olha uma maçaroca de raiz. Só desse jeito. Um monte de raiz. Fizeram uma pesquisa marcando com geolocalização alguns exemplares de árvores de mangue, fazendo um conjunto de linhas e estacas para ver a localização deles e repetir esse estudo ao longo de alguns anos e descobriram que essas plantas caminham. É muito louco, né? Porque olha só, conforme o substrato está em movimento e ela está soltando raízes, daqui a pouco ela solta um ramo, aqui assim cresce um novo caule, aquele caule cai, morre, e quando vê a árvore já não está mais no mesmo lugar. Então o exemplar máximo lá do estudo, a árvore foi para 14 metros longe do que estava originalmente. É praticamente um ente, né? Sai andando. Então sim, tem árvores que são capazes de andar até 14 metros ao longo do caminho. Bem maluco, né? E aí, já aproveitando, por que os mangues são protegidos? Porque tudo área de preservação permanente, não pode remover mangue. Por quê? Gente, é isso que estabiliza o litoral. Tu cortou o manguezal, a água ela vai inteira para dentro do mar e o mar come tudo isso aqui para dentro. Vira tudo mar. Então, o que segura o ecossistema, que segura o ambiente, que protege das marés e do mar, é o manguezal. Tirou o manguezal, o mar toma conta de tudo. Lava tudo embora. Não sobra nada. Tá? Aqui, ó, agora a gente fala das figueiras. Vocês tinham levantado a pedra antes. Essa é uma Ficus bengalensis, ou figueira de Bengala. É uma espécie asiática e olha a quantidade de raízes que ela tem. Só que tem um porquê disso. As raízes elas começam a se desenvolver lá dos galhos da planta. Né? Muito doido. Mas aí qual que é a lógica? Ela vai largando aquela raizinha, quando encosta no solo, e ela começa a pegar, ter função fisiológica de puxar água, nutrientes, ali ela forma um dreno de fotossimilase e começa o crescimento secundário. Aquela raiz começa a engrossar. Porque tu tem uma raiz a mais além da principal. E como se não bastasse, por ela engrossar, ela dá sustentação para o galho. E aí o galho consegue crescer um pouco além do que estava antes. E aí ele começa a largar novas raízes. Entenderam onde isso vai parar? Tá? Isso acontece muito em figueiras e também no cajueiro. Tá? Vocês sabem qual é o maior cajueiro do mundo? Tem um em Natal e tem um outro numa outra cidadezinha, que eu nunca sei o nome de cor, que disputam para saber qual que é o maior cajueiro do mundo. Tem mais de 1 hectare de água. Uma árvore. Depois eu mostro a imagem para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Abrir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Maior cajueiro. Mas é bom, viu? É bom. Não peço o note. Tá aqui ela. Então aqui tem a imagem por baixo da árvore, que ficou pequenininho. Mas vocês estão vendo aqui, é assim. Ó, tem os decks e os caminhos de madeira por dentro da árvore. Daí o pessoal tem barzinho, o pessoal faz apresentação, como se fosse uma praça. E isso aqui é tudo uma árvore só, que o caule dela vai se prostrando, cria raiz, cresce caule de novo, cria outra raiz e a árvore vai
recobrindo a superfície. Tá? E quando a gente vê a vista aérea, tá aqui, ó. Ó, é uma quadra inteira. Então, isso era uma praça que tinha uma árvore de caju. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou conta da praça inteira. É uma árvore só. Oi? Não, não conheço pessoalmente. Olha aqui, ó, tem um mirante, ó, que tu consegue enxergar o cajueiro de cima. E daí tem uma outra cidade que disputa para saber quem que é o maior cajueiro, mas também é lá do... Aqui, ó, Pirangui. Esse é outro. É a outra cidade. Pirangui e Natal. São os dois maiores cajueiros. Tá? E como eu estava falando das figueiras, é interessante porque elas todas têm raízes pivotantes. Raízes adventistas. Nós temos uma em especial nativa nossa, que é a figueira mata-pau, que lá no Irder, vocês quando forem no Irder de novo, vocês vão ver que tem todos os estágios do desenvolvimento dela. Às vezes é o passarinho como um figuinho, que é um figuinho pequenininho, ou passarinho ou morcego. O morcego adora o frutinho dela. E aí eles passeiam pelas outras árvores e defecam. E lá aquela sementinha germina. Tu olha lá no topo da árvore, começa a ter uma folhagem, uma folha grande, bonita, que não é da árvore. Ela é uma folhagem. Devagarinho ela vai soltando uma raizinha fininha. Bem devagar, às vezes passa anos. Aquela raizinha desce. Encostou no chão, o que acontece? Começa a engrossar, começa a produzir outras e ela começa a abraçar a árvore hospedeira. Ela vai abraçando e vai engrossando. Até que dali a pouco a hospedeira morre estrangulada. E daí a hospedeira, e olha só como é espertinha, né? Porque como ela, pensando numa floresta, uma árvore que cresce de uma semente no meio da sombra, ela leva muito tempo até conseguir se desenvolver, se é que vai conseguir se desenvolver para chegar no dossel e na luz direta. Ela tem toda uma concorrência na sua volta. A figueirinha não. Ela já nasceu na luz, lá em cima. E no momento que ela encosta no chão e encorpa, quantos anos ela pulou aí nessa brincadeira? Ela conseguiu acelerar o desenvolvimento dela. E aí, não bastasse isso, ela estrangula a hospedeira morre, e aos poucos a madeira da hospedeira começa a degradar, liberando nutrientes que vão adubando a figueira. E ela se deu bem de novo. Então, essa é a nossa figueira mata-pau. Lá no Irder vocês encontram todos os estágios de desenvolvimento. Até algumas que tu vê assim, tá só a figueira e um toco oco quase podre no meio. E depois ele apodrece inteiro, tu vê uma figueira oca. Tá? Em Santa Maria, no Morro do Elefante, tem uma figueira que é gigantesca, assim, ela é muito grande. E ela toda oca por dentro, porque a hospedeira já era grande e tu consegue subir até a copa por dentro da figueira. Porque ela é oca no espaço que ficou da árvore hospedeira. Tá? Bom, estava falando da figueira de Bengala, que é asiática. Na Índia tem povoados em ambiente florestal que usam a raiz adventícia da figueira. Eles botam uma taquara com substrato dentro, bota a raizinha da figueira e a raiz se desenvolve pela taquara. E eles fazem isso de um lado para o outro de um rio. E eles fazem de novo e constroem o quê? Uma ponte de raízes. Né? Hoje tudo vira ponto turístico, né? Mas deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, são pontes de árvores vivas, feitas com raízes adventícias de figueira. Olha aí uma luz aqui, gente. Parece coisa de ficção científica, né? E elas são realmente utilizadas, tá? Tem crianças que vão para a escola todo dia passando por esse tipo de ponte. E ó, ela fica tão grossa